é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, todos vão dizer quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei
meu Deus. Cante aí na sua casa. Quão grande é meu Deus. Todos hão de ver. Todos hão de ver. Quão grande é o meu fonte de paz, é Rei Santo, nos deu vida com muito amor. Jesus é fonte de paz, é Rei Santo, nos deu vida com muito amor. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra? Oh, quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra? Oh, Jesus morreu por nós, amando numa cruz. Jesus vida nos trouxe. Jesus refrigério há em ti, poder e luz. Jesus, Jesus, Jesus morreu por nós, amando numa cruz. Jesus vida nos trouxe, Ele trouxe sim. Jesus refrigério há em ti, poder e luz. Jesus, Jesus, vai Elias. De paz, é Rei Santo, nos deu vida com muito amor. Você crê nisso? Jesus é fonte de paz, é Rei Santo, nos deu vida com muito amor. E
nós declaramos: quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os céus e a terra. Jesus morreu por nós, amando numa cruz. Jesus vida nos trouxe. Jesus refrigério há em ti, poder e luz. Jesus, Jesus, cante. Jesus morreu por nós, amando numa cruz. Jesus vida nos trouxe, Ele trouxe sim. Jesus refrigério há em ti, poder e luz. Jesus, Jesus. Aleluia. Graça e paz, muito boa noite. Como você está? Eu desejo que você, que a sua casa esteja bem, que todos possam estar com saúde e gozando da esperança, gozando da alegria e da paz que nós temos o privilégio de encontrar no Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa Quarta com Pai. E é o nosso desejo que você seja abençoado, como já foi com os louvores, que você permaneça sendo abençoado com a ministração dessa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante relevante no nosso cotidiano em relação às nossas ações enquanto cristão. Há quem dizia que nós somos cidadãos do reino, né? Nós pertencemos ao reino, estamos aqui apenas por um período breve. E é uma ação como essa que nós vamos nessa noite refletir. Nós vamos falar sobre o reino de Deus, partindo de uma ótica de Paulo, como que Paulo analisava o reino de Deus na sua escrita aos Romanos, bem como também as palavras do nosso mestre Jesus Cristo. Como que Lucas, ele narrou as palavras de Jesus, sobretudo descritas lá no capítulo 17, e que muito pode nos ensinar sobre o reino de Deus. Muito bem, quero convidar a você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, né? No livro de Romanos. Nós vamos ler 2 versículos apenas para iniciar esta reflexão dessa noite. Romanos, capítulo 14, vamos ler do versículo 17 ao versículo 18. Dizia assim Paulo, à igreja que estava em Roma, né? Aos romanos. Dizia assim Paulo: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Romanos, capítulo 14, versos 17 e 18. Nós vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que possa dar clareza, que possa nos dar entendimento da Escritura, né? Do que Deus ele fala através das Sagradas Escrituras, das palavras inspiradas que há na Bíblia, que nos revela a vontade do nosso maravilhoso Deus para os nossos dias
e para os dias futuros. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento nos colocar diante de Ti, Senhor. Nós pedimos a Deus misericórdia e rogamos para que o Senhor, ó Deus, nos dê entendimento da Tua santa palavra, Deus. Palavra essa, Pai, que foi inspirada pelo Senhor para falar àqueles irmãos há mais de 2000 anos atrás e que fala, ó Deus, aos nossos corações nos dias atuais e que nós aprendamos, ó Deus, assim como aqueles irmãos, que a Tua palavra, Senhor, ela age, ela é transformadora, ela é eficaz, ela está em nós e em nós, ó Deus, ela traz transformações e ela se torna visível. Pai, muito obrigado por podermos, ainda que online, ainda que em nossas casas, nos reunirmos em Teu nome. Em nome de Jesus te sou grato. Amém. Muito bem. Olha que coisa maravilhosa. Na igreja de Romanos, tinha um certo problema para ser solucionada por Paulo e ele tenta, através desta carta, solucionar esta dificuldade. Partindo de um contexto um pouco mais histórico sobre esse assunto, nós percebemos que a sociedade romana ela trazia consigo elementos culturais mais polidos, até porque já vinha trazendo consigo ensinamentos da cultura grega, né? Por isso se chama de greco-romano. E era muito comum que os debates acontecessem. Era muito comum que as propostas, as ideias, elas fossem discutidas. Assim como acontecia com os gregos, né? Seja eles em Atenas, sejam eles nas pedras, né? O estoicismo fala sobre esse aspecto, né? das rochas, sejam eles nas praças, nas ágoras, eles discutiam. E os romanos também, seja no Senado. Nós temos grandes legisladores romanos que ainda hoje nós vemos os discursos e nos maravilhamos com eles. Podemos falar de Cícero, podemos falar de Marco Aurélio e tantos outros, né? Mas aqui existe uma discussão que acontecia na igreja romana, né? E que Paulo ele tenta amenizar com essa carta. Para entender esse contexto, é interessante você observar todo o capítulo 14. E que no capítulo 14, a narrativa de Paulo, ele descreve que estavam chegando irmãos que, em algumas traduções, é chamado de débeis, e em outras chamadas de fracos na fé, né? Débil quer dizer fraco. Então eram irmãos que eles tinham um tipo de dificuldade na compreensão do Evangelho, uma dificuldade na compreensão do reino. E quando eles chegavam à igreja, normalmente eles eram confrontados sobre essas dificuldades. Para entender esse contexto, uma das dificuldades era sobre a alimentação. Haviam irmãos que quando chegavam na igreja de Roma, eles diziam que haviam comidas que eram impróprias de serem consumidas. E os romanos diziam, não, que é isso, pode comer à vontade, não há problema, né? E outros diziam, não, olha, é pecado beber isso, é pecado fazer isso. E outros diziam, não, não é pecado. E começava a contenda. E isso acabava gerando para a igreja uma certa discórdia, não é? Quem está certo, afinal, né? O que é certo? Comer isso é certo? Vestir dessa forma é certo? Beber dessa maneira é certo? Era a discussão que havia na época. Alguns falavam sobre os dias, né? Alguns diziam que era durante o dia, durante a hora do dia. Outro falava que não, era na vigília da noite. Que horário? E discutiam até sobre isso. E então Paulo, ele vinha falando, olha, gente, vamos parar com isso. Se você come e você come e glorifica a Deus porque come. Mas existem aqueles que não comem e glorificam a Deus porque não comem. Tem aqueles que glorificam a Deus pelo dia e tem aqueles que glorificam a Deus pela noite. E que problema há nisso? Estou aqui parafraseando. E aí ele termina nessa partezinha aqui,
nos versos em que lemos no 17 e 18, né, pessoal? Vamos parar com isso. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo, ele é justiça. Ele não tem nada a ver com o externo, com o estereotipo, com a forma com que você se expressa. Se nós trouxéssemos isso para os nossos dias, nós talvez estivéssemos falando, não, mas o certo é cultuar ao Senhor no sábado. O outro diz, não, o certo é cultuar no domingo. O outro diz, não, o certo é cultuar o Senhor nos domingos às 19 horas. O outro diz, não, que é isso? Às 18. E alguns vão dizer, não, para com isso, é no domingo pela manhã, como é nos Estados Unidos, lá só tem um culto pela manhã, vamos segui-los. E fica a discussão. E outros dizem, comer carne de porco não é bom. E outro diz, não, comer carne de porco é gostoso. E o que é certo? O reino de Deus não está ponderado nessas situações. E aí Paulo ele diz, o reino de Deus está ponderado na alegria. Ele está ponderado na paz, ele está ponderado na justiça. São ações que são concretas, que são firmes. Não são ações que são frágeis, que são simplórios, que são rasas de serem discutidas. Não é à toa que a visão de Paulo sobre esse assunto, ele dizia assim, olha gente, eu estou persuadido no Senhor que todas as coisas são puras, todas as coisas são limpas, então coma. Tenha na sua mente, tenha essa liberdade. Mas eu quero dar um conselho a vocês. Aqui Paulo dizendo naquela igreja. Se você fazer, ou se você fizer, melhor dizendo, tal ação, isso vai prejudicar o seu irmão ou vai fazê-lo enfraquecer, não faça. Se tal discurso for levar o seu irmão a um tipo de enfraquecimento na fé, não faça. Se tal comentário for levar o seu irmão a desviar-se na fé, não faça. Se postar tal coisa na rede social for levar o seu irmão a enfraquecer na fé, não faça. Veja, o que Paulo ele diz aqui, ele está dizendo o que é primícia básica. E você pode continuar lendo que ele vai dizer, olha, a regra aqui é que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. A regra do reino de Deus, a regra não está no estereotipo, é verdade. Mas esse estereotipo, ele precisa ser olhado a partir do que pode provocar no outro. Essa a narrativa de Paulo quando ele fala aqui aos romanos, né? O reino de Deus, ele não é externo quando se refere a essa externalidade de conceitos. De que cor que deve ser feita a igreja? Preta, verde. Eu como palmeirense, verde seria uma boa cor, tanto que o meu quarto é verde, como vocês estão vendo. Mas é porque eu gosto. Que cor? E os bancos? Acolchoados, não acolchoados? E o som, tá legal? E a mídia? E agora, né? Não precisaria ter vários canais, várias câmeras, vários enfoques, né? E a gente vai discutir sobre isso. Não, né? Não é interessante. Mas é interessante Paulo dizer que é interessante discutir sobre o reino. E o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é aquilo que é palpável, mas é aquilo que dentro da sua concepção interna faz uma diferença enorme. E ele começa falando sobre a paz, né? Ele começa falando sobre, nesse sentido, a paz. O reino de Deus é paz. E que paz é essa, né? Vamos tirar um pouco da ordem da forma com que ele descreveu, mas vamos falar primeiro da paz. Que paz é essa? Uma paz que excede a todo entendimento, como o Senhor Jesus nos advertiu. Ele disse, ele nos deu um presente. Ele diz assim, olha, eu deixo para você a paz. A minha paz eu te dou, toma ela. Eu não estou te dando como o mundo te dá. Eu não estou te condicionando para você ter essa paz. A paz que eu te dou é uma paz que ela é desprendida das coisas deste mundo.
A paz que eu te dou, você só vai encontrar em mim, assim diz o Senhor, porque ela é minha. Então, por conta disso, alegre-se no Espírito Santo, como já dizia também Paulo, alegria no Espírito Santo, alegre-se, esteja feliz, porque essas coisas o mundo não conhece, mas você e eu conhecemos, porque nós não somos do mundo, nós somos do reino, nós somos cidadãos do céu, nós temos um pertencimento, nós pertencemos a algo maior do que a nossa vida. Que maravilha é poder pensar dessa forma. E por isso, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus está muito aquém dos meus gostos pessoais. O reino de Deus, ele está ponderado na glorificação do eterno. O reino é dele. A justiça que Paulo ele descreve não é a justiça judiciária que nós encontramos nos autos, né, da nossa Constituição, do Código Civil, que o STF julga se é favorável, se é contrário, se a fala ela está condizente com a ação ou não, com a peça. Não tem nada a ver com isso. A justiça é do Senhor. A justiça, ela não é justiciária, ela é justificável. Quando mesmo Paulo dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não tem nada a ver com você nem comigo. Isso é um presente de Deus, que dá a nós de forma imerecida. Isso é uma justiça, que não tem nada a ver com o que nós fazemos, mas tem a ver com a misericórdia dele. Olha que justiça. A justiça do Senhor é diferente da nossa. A justiça do Senhor está em tratar as pessoas como Cristo tratava. E o reino de Deus ele não se desassocia do Mestre. Quando Jesus ele ensinou os discípulos a orar, e ele dizia assim, olha, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus ele estava dizendo assim, Pai, nós nos colocamos diante de ti como servos. E que seja o reino teu. E que seja a vontade tua, assim como é no céu, que também seja aqui na terra. Que nós sejamos servos, que aprendamos a te servir, que saibamos sobre a tua paz, que saibamos sobre a tua justiça, que saibamos a nos alegrar no Espírito. Ter a mente de Cristo, como mesmo Paulo falava à igreja de Coríntios, é entender isso, é o homem espiritual discerne de modo espiritual, mas há aqueles que são carnais, há aqueles que são naturais, que discernem segundo o seu intelecto, que discernem segundo as suas paixões, mas nós compreendemos como a mente do Mestre. E qual é a mente do Mestre? A mente do Mestre está em ponderar-se como ele diz, ele pondera essa situação, ame a Deus de todo o seu coração, mas ame também o teu próximo, como você se ama. Porque desta forma são cumpridas todas estas coisas. O reino de Deus não faz parte de um contexto grupal. Quem pertence ao reino? Os batistas do Jardim Atelvina? Os batistas bíblicos? Os batistas que são mais pentecostais? Os batistas mais tradicionais? Os assembleianos? E tantos outros grupos que, se eu pudesse contar, eu acho que levaria o dia inteiro para contar cada grupo que se reúne em sua unidade eclesiástica e tem sua liturgia e tem seu modo de prestar o culto ao Senhor. E muitos desses grupos reivindicam a forma ser correta, a forma ser do outro ser errada. E começa a discussão sobre tantos aspectos que você e eu conhecemos, e eu não vou perder tempo aqui, tempo tão precioso de falar com você, adentrando-se, falar isso ou daquilo, ou dessa forma ou desta outra, o que é certo, o que é errado, segundo a teologia que eu conheço, segundo a teologia que você conhece, segundo qualquer outra coisa. Eu quero me adentrar a falar do reino de Deus e que isso é muito mais importante. O reino de Deus está firmado na compaixão e no amor ao próximo. Fixa isso.
Seja o amor no ensino, seja o amor no partilhar do pão, seja na comunhão. Quando nós nos reunirmos, e nós nos reunirmos, temos nos reunido, todas as vezes que nós nos encontrarmos, que as nossas falas sejam falas agradáveis, sejam falas edificantes, que as nossas reuniões não sejam reuniões para destruição. O mesmo Paulo, ele dizia aqui, né? Fala assim, olha, gente, vocês não podem usar desse pretexto para destruir aquilo que Deus construiu. Né? E estou falando da discussão que eles estavam tendo. E nós também não podemos fazer isso. Nós não podemos usar o tempo que Deus nos permite ter em unidade para nos degladiarmos, para nos ferirmos, para nos maltratarmos. Mas precisamos ser bênção. Eu quero ser bênção para você como você é bênção para mim. E talvez eu não esteja bem todos os dias. E a tua palavra será para mim como uma ação de alívio, como um refrigério, como um bálsamo para o meu espírito. Talvez tudo que eu precise de você seja, Maico, cara, que legal, que bom te ver. Talvez tudo que você precisa de mim é dizer, olha, como é bom poder te reencontrar bem. E orar com você quando as coisas não estiverem bem. Também orar quando estiver bem, porque isso se mostra que nós estamos juntos. Essa compaixão, essa ação é o que faz com que o reino de Deus ele viva em amor, paz e justiça. Porque todos somos dele. É isso que Paulo queria daquele povo. É isso que o Senhor Jesus traz ao meu coração para dizer a você. Viva em unidade com o Senhor, mas viva em unidade com o seu irmão. E olhe para o reino de Deus, não com subjetividade, mas com profundidade. Olhando para o outro, entendendo que por ele o Senhor Jesus morreu na cruz, igualmente como morreu para você. E não somente por ele que está na mesma igreja que você, mas por aquele talvez que ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador. E ele precisa do testemunho da tua vida, porque nós somos, eu sou, você é, carta escrita e lançada ao mundo. Para falar sobre o quê? Para falar sobre as nossas diferenças? Aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que supostamente nos separa, como diria o pastor Roque. Isso é maravilhoso pensar dessa maneira. Isso é reino. Isso é reino de Deus. Unidade. A oração do Senhor. Pai, eu oro não para que tires do mundo, mas abençoa-os no mundo. Porque eles são teus, Senhor. Essa é a oração que Jesus fazia a Deus lá em João. E nós precisamos ter esse princípio de unidade. Meus amados, o reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus, ele está em nós para que nós possamos agir aonde quer que estejamos. Não é uma camisa, nem um crachá. Eu não sei se vocês são dessa época do crachazinho que identificava a igreja, né? Olha, eu sou membro da Igreja Batista do Jardim Etelvina, aqui está o meu cartão, eu fui batizado nessa data, eis aqui o telefone do meu pastor, pode ligar lá e pedir referências a meu respeito. Mas o reino de Deus está aqui, você não precisa de um cartão para que alguém diga quem você é, porque o Espírito Santo, ele fala através da sua vida, das suas palavras, o sim, sim, o não, não. Lembra? Todas as outras coisas são abomináveis, são para condenação. Que a tua palavra seja sim, sim, não, não. O restante descarta. E hoje ser chamado de cristão, para muitos, não faz o menor sentido, não é? Mas para nós faz. Porque nós levamos conosco o nome, e não somente o nome, as características do Senhor. Pensa dessa maneira, pensa dessa forma, que nós temos muito mais para oferecermos na unidade do Espírito Santo do que nos destruindo, do que nos alfinetando e nos entristecendo. Pensa nisso. Eu quero dizer para você que boa parte dessa mensagem não era nem isso que ia ser falado.
Isso é o que o Senhor está mandando eu te dizer agora. Honestamente. Não era nem isso. Eu já abandonei aqui o escrito que eu tinha, o script que eu tinha. Eu ia para um outro rumo. Eu ia começar a falar agora das palavras de Jesus em Lucas, que também faz sentido aqui. Mas eu quero concluir essa mensagem te dizendo que, neste momento, o Senhor manda dizer isso. Viva em unidade. Ame quem você tem. Ame quem está próximo e ame quem está distante, mas aqueles que o Senhor tem te dado. O Senhor tem te dado uma família, ame a sua família. O Senhor tem te dado amigos, colegas, vizinho, ame-os. O Senhor tem te dado uma igreja, ame-a. O Senhor tem te dado um pastor, ame-o. O Senhor tem te dado irmãos e irmãs que são diferentes de você, ame-o. Você não foi chamado para ser juiz de ninguém. A sua história, a minha história, ela é refletida através do Mestre. E a vida do Mestre, ela é refletida através dos nossos atos. Olha o quão responsáveis, o tamanho da responsabilidade que nós temos, meus amados. Olha o tamanho, o quão complicado é nas esquinas ou em qualquer outros lugares nós encontrarmos as reuniões, pessoas falando para sua autodestruição e destruição do que o Senhor tem construído, que é a unidade em Cristo Jesus. Se eu não posso te amar, se eu não posso olhar para você com amor, eu sou miserável. E eu não amo a Deus. Porque se eu não amo o meu irmão que eu vejo, eu não tenho capacidade de amar a Deus, a quem eu não vejo. E essas palavras são de João. Então eu preciso te amar, não como obrigação, mas como privilégio. Esta é a mensagem que o Espírito Santo traz para a tua vida. Eu não faço a menor ideia quem vai ser impactado com ela. Eu sou impactado com esta mensagem. Mas eu não sei. Agora então, essa mensagem está sendo gravada e vai ser reproduzida alguns dias depois. Eu não sei para quem é ela. E eu não tenho a menor vontade de saber. Eu sou apenas o transmissor da mensagem. E que o Espírito Santo aplique ela na sua vida. Aplique ela na minha vida. Viva em unidade. Este é o reino de Deus. Ele não é comida, ele não é bebida. Não interessa os porquês menores. Interessa focarmos naquilo que é essencial. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a você como eu amo a mim mesmo. Entendendo que o meu relacionamento contigo, ele precisa ser justo, porque o Senhor, assim, é o nosso juiz e nos justificou. O meu relacionamento contigo, ele precisa ser um relacionamento de paz. Não paz condicionada às situações do mundo, mas a paz que eu tenho através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo que me traz alegria, mesmo em dias tristes. Hoje, enquanto estou gravando essa mensagem, nós ficamos à tarde aqui, quase em lágrimas, mas com o coração sangrando, em ver que uma quantidade enorme de pessoas está perdendo a sua vida por falta de oxigênio em Manaus. Pessoas chorando. E a gente fica dizendo, meu Senhor, o que eu posso fazer além de orar? O que eu posso fazer? E olha, gente, eu estou respirando sem ajuda de aparelho. Que misericórdia maravilhosa. Não que eu seja mais merecedor de qualquer um deles. Nem você. Mas porque, pela misericórdia de Deus, eu não preciso de um tubo de oxigênio para respirar. Mas eu sofro por aqueles também que precisam. Que nenhum de nós precise passar por isso. Mas que Deus nos dê misericórdia para que nós não olhemos para essa situação de modo como o mundo olha. A ponto de muitos dizerem, é culpa deles que estão assim. Quem mandou eles saírem, né? Eu estou pouco me ferrando
para Bolsonaro, para Dório, para qualquer situação. Eu tô nem aí para eles. Quem quiser discutir política, faça isso com os seus. Não venha discutir isso comigo, não. E nem indique que faça isso, política com qualquer outro. Mas olhe com misericórdia. Olhe com amor e graça. Tenha compaixão. Sofra com os que sofrem. Alegre-se com aqueles que estão felizes. E entenda que a misericórdia do Senhor é sobre mim e sobre você. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima noite de quarta-feira. E que estas palavras, elas enraizem no seu coração. E que o mesmo Deus que a plantou através do seu Espírito Santo em meu coração para falar para ti, possa transformar em ações e que inflame o seu espírito para que o reino de Deus, o reino do Mestre, o reino seja propagado por todos os lugares, porque somente depois disso virá o fim. Que Deus te abençoe, fique em paz e até a próxima. Paz!